do Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 5, versículos de número 1 em diante. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Somente até aqui. Glória a Deus. Depois que eu terminar de expor a palavra, eu vou fazer uso daquela mesa lá atrás e vou colocar o meu material. DVD de pregação, fazendo a diferença nos dias atuais, que eu estou pregando no livro do profeta Malaquias. CDs de pregação, a história da cruz, onde eu estou pregando sobre quando a cruz surgiu até o ano em que a cruz foi banida. CD de pregação. CD de pregação, amigos que conduzem a Cristo, verdadeiras amizades. CD de pregação, vencendo a Satanás no deserto, mensagem poderosa também. E o chamado de João Batista, são 4 CDs de pregação que eu tenho aqui. 2 livros de minha própria autoria, apresentei esse livro já para os irmãos. Evangelismo com Sucesso, sobre o trabalho evangelístico. E um outro livro que é Judá, Leão que Reina. Quem era Judá? Qual é a sua importância? E por que Jesus é chamado Leão da tribo de Judá? Está tudo aqui, material para enriquecer a sua vida. Orem por mim, que brevemente eu vou lançar a sequência. E o próximo é Issacar, a exaltação do jumento. Queridas, queridos, como eu disse em um culto anterior, o Evangelho de Jesus escrito por João narra 7 milagres que não são narrados pelos outros evangelistas. E este aqui é um milagre de exclusividade narrativa do evangelista João. É um milagre de controvérsia, é um milagre de polêmica que Jesus realiza. João, o evangelista, diz que houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus, como judeu, tinha a obrigação de comparecer às festas do calendário judaico. Jesus, como judeu, ele tinha que exercer a sua fé judaizante de maneira prudente, de maneira sábia. Essa festa não nos é dita por João, mas nós acreditamos que esta festa é justamente a Páscoa. E por que a Páscoa? Essa festa é a Páscoa porque, segundo os estudiosos, esta é a 4ª Páscoa do ministério de Jesus, dando ao ministério de Jesus um período de 3 anos a 3 anos e meio. Se essa festa aqui não for a Páscoa, o ministério de Jesus não durou 3 anos a 3 anos e meio, mas o ministério de Jesus durou 2 anos a 2 anos e meio. Como nós aceitamos que o ministério de Jesus durou de 3 anos a 3 anos e meio, irmão José, então nós acreditamos que essa festa era a Pessar, a Páscoa dos judeus. Pois bem, Jesus, ele vai assistir a cerimônia
que é a cerimônia de matança de animais. Todos os anos, no mínimo 200.000 cordeiros eram sacrificados em prol das famílias de Israel, no mínimo. Então era animal sendo sacrificado de manhã, animal sendo sacrificado depois do almoço, saía um sacerdote, entrava outro, e assim era um derramamento de sangue fora do comum. Jesus vai para a festa, e a festa acontece no templo. No templo tem as suas repartições, eu não vou entrar nos pormenores das repartições do templo, mas a festa ocorre no templo. Jesus, ele vai para um local junto ao templo que é chamado de Betesda, que quer dizer portas das ovelhas. E conforme o registro justamente do tanque de Betesda, próximo à porta das ovelhas, Jesus, ele deixa o templo, vai para lá, e lá tem coxos, cegos, paralíticos, doentes, esperando que se movesse a água da cisterna principal. Quando eu lia esse relato, eu pensava comigo que era uma cisterna. Mas indo a Jerusalém e conhecendo esse local escavado por arqueólogos, eu pude perceber que há uma segunda cisterna. E segundo informações arqueológicas, se continuarem a escavar, tem a possibilidade de achar ainda uma terceira cisterna. Então tinha uma cisterna principal, uma segunda cisterna já foi encontrada, e ainda há a possibilidade de ser achada uma terceira cisterna. Era um conjunto de cisternas que estavam ali. E por que esse lugar se encheu de pessoas doentes? Por que esse lugar era um lugar de tantas pessoas? E por que é que Jesus passou justamente por Betesda e não diretamente no templo, aonde Jesus deveria ter ficado assistindo à cerimônia? Por que Jesus vai passar por Betesda? Aliás, quando se pesquisa o nome Betesda, você vai para alguns textos antigos da Bíblia e você vai achar o nome Betzata. Então, Betesda ou Betzata? Um nome, um lugar com outro nome, dois nomes para o mesmo lugar? Como assim? Betzata significa casa das oliveiras, Betesda, casa de misericórdia. Aliás, Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico, Aleph, Beit, Dalet, Gimel, e assim vai. A segunda letra do alfabeto hebraico, o Beit, é representado por uma casa. Então, diga comigo, Beit. Diga casa. Então, Beit é casa. E Shesed é o hebraico para misericórdia. É o hebraico para bondade. Então, Beit, casa, e Shesed, Hesed, que quer dizer casa de misericórdia. Já Beit Zata é casa de oliveiras, casa das oliveiras. E eu tinha desejo de saber o porquê, e só soube no dia que me deparei com esse território, que os meus olhos viram, e então a minha mente compreendeu. Ali eu pude contemplar oliveiras, apenas uma oliveira na qual eu toquei, mas segundo informações existiam outras oliveiras ali. Embora essa oliveira não produza mais azeitonas, porque segundo informações de Jerusalém, ela está ali desde os dias de Jesus, ou seja, ela é uma testemunha desse milagre que eu me ponho a narrar para vocês. Logo, casa de oliveira, porque ali tinha oliveiras. Casa de misericórdia, porque o azeite era usado de forma medicinal. A medicina bíblica, ela era bem natural. Era uma medicina que requeria o uso do óleo, do azeite. Quando você lê a parábola do samaritano, que socorre o viajante, um indo para Jericó, o outro indo para Jerusalém, eles adoram o mesmo Deus, e passa o sacerdote, deixa, passa o levita, deixa, mas o samaritano parou e colocou azeite nas feridas, porque o azeite era justamente de forma medicinal usada para curar e cicatrizar feridas. Pois então tem tudo a ver casa de misericórdia com
em Casa das Oliveiras. Eu fiz uma pesquisa na internet acerca dos hospitais e redes hospitalares que têm Casa de Misericórdia, inspirado nesse texto. E aí eu pude ver que tem Santa Casa da Misericórdia aqui em São Paulo e outros estados do Brasil. Pude ver também que lá para os Estados Unidos tem, ou seja, um texto que inspira a área da medicina. Por que não dizer que o segundo lugar que foi escavado, a segunda cisterna, tinha uma homenagem, um pequeno nicho, um pequeno altar, na época dos gregos, em homenagem ao deus Esculápios, que é considerado o deus da medicina, em forma de serpente. Vocês já perceberam que o símbolo da medicina é uma serpente? Pois bem, era também um deus grego, o deus da medicina. Quando os discípulos de Jesus estiveram ali com Jesus em Betsata, em Betesda, havia uma aglomeração muito grande de pessoas com toda a sorte de enfermidade, com toda a sorte de moléstia. Mas por que essas pessoas estavam ali? Por quê? Eu vou explicar. Era proibido a pessoa leprosa, a pessoa que tivesse uma deficiência, entrar na área do templo. Assim como os animais tinham que ser apresentados sem nenhum defeito para o abate, quem também ia participar do culto não podia, de maneira nenhuma, ter uma deficiência, ser leproso. Assim, os deficientes eram excluídos do templo. E o lugar mais próximo que eles chegavam era justamente em Betesda. Dali eles ouviam os cânticos, dali eles pensavam no dia em que eles poderiam entrar lá dentro do templo para adorar a Deus. O desejo de quem estava leproso, enfermo, excluído, era ir para o templo para adorar a Deus. Esse era o desejo deles. Mas não podendo, eles ficam em volta daquela cisterna. Não podendo, eles ficam em volta daquela cisterna. Mas para que essa cisterna foi feita? Qual era a utilidade dessa cisterna? Se as pessoas que vinham em caravanas tinham que transportar os seus animais, ovelhas, cordeiros, pombas, 2, 3 dias, eles tinham que manter esse animal, além de perfeito, em perfeito estado de saúde, em perfeita condição de integridade física do animal para o sacrifício, tinha ainda a exigência de ser apresentado limpo. Mas como apresentar limpo animais que vinham dentro de uma caravana fechada, abafada, muitas vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias de estrada? Certamente tinha que chegar lá e dar um banho nesse animal, pois as cisternas de Betesda tinham esta finalidade, a lavagem desses animais. E os ricos não passavam por isso, porque os saduceus, que era a alta classe do sacerdócio, os fariseus, que era a alta classe do sacerdócio, que dominavam todo o templo e todos os rituais, todas as tradições, todas as leis nos tempos de Jesus, tinham lugares especiais para lavar os animais dos ricos. Ou seja, os sacrifícios dos ricos tinham tratamento VIP. Então, os próprios saduceus, os próprios fariseus lavavam os animais dos ricos. Então, o rico não passava por Betesda. Sacerdote e levita também não passavam por Betesda, porque tinha que manter distância, tanto de cadáveres como de pessoas cheias de moléstias e doenças. Não podia tocar em pessoas enfermas. Assim era a exigência da lei. Então, por que o pobre tinha que passar por ali? Porque o pobre não tinha condições de ofertar o melhor sacrifício através das mãos dos sacerdotes. O melhor sacrifício deles era passando por Betesda. Então ali passavam os animais. Depois os animais iam entrar com o dono pela chamada Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas porque era entrada de ovelhas. Era como se fosse a porta de entrada do curral, da manada de ovelhas que ia ser sacrificada. Então, eles sabiam perfeitamente do propósito da cisterna. Jesus deixa o templo e vai até a cisterna
cisterna de Betesda, aonde os líderes religiosos não vão, aonde os ricos não vão, aonde está a classe excluída, marginalizada da sociedade. E quando Jesus chega lá, Jesus vê entre os alpendres, entre as divisórias, todos os necessitados, todos aqueles que estão ali esperando uma oportunidade de sair dali. Jesus observa entre os alpendres tantas pessoas enfermas. E como as pessoas lavavam os animais, e o animal, ao ser sacrificado, purificava supostamente a quem sacrificava, eles acreditavam que se o sangue do animal santificava quem sacrificava, logo também aquelas águas tinham um poder de santificação. Aquelas águas então passou a ser sinônimo de purificação. É uma crença que os pobres desenvolveram entre si. Aliás, esse negócio de desenvolver crença é particularidade nossa. A gente acredita em cada tipo de crença, cada mito e populariza. Por exemplo, ninguém sabe ao certo se um anjo descia. Ninguém sabe. Por quê? Porque está entre colchetes escrito: por enquanto de tempos em tempos um anjo descia. Em teologia nós chamamos isso de glosa escribal. O que é uma glosa escribal? É uma nota que foi acrescentada para explicar o texto. Ou seja, para que você compreenda melhor o que acontecia ali, foi posta aquela informação. Por enquanto de tempo em tempo era uma crença popular de que um anjo descia na cisterna e agitava. E o primeiro que descesse, o texto diz: quem descesse, o primeiro que descesse, seria curado, sararia de qualquer tipo de doença que tivesse. Ou seja, era a esperança de cura, era a esperança de milagre se lançar dentro daquelas águas. Aleluia! Eu me lembro que eu ouvi um pregador dizendo que não tinha milagre no tanque de Betesda. E eu cocei a cabeça assim, porque eu sou igual o pastor de vocês, a gente ouve certas coisas, a gente coça a orelha. O pastor Manta, quando ele coça a orelha assim, eu sei que ele está prestando bem atenção. Pois bem, a gente coça a orelha e diz: o quê? Como é que pode isso? Se não houvesse milagre, como é que tanta gente estaria naquele lugar? Porque aonde tem milagre, pode ver. Irmão, a Bíblia fala dos dons lá em Coríntios e fala sobre o dom de milagres, operação de maravilhas e cura. Não sei se os irmãos já perceberam. Todo pregador que tem o dom de operação de milagres e maravilhas, a multidão corre atrás. Aí alguém diz: se qualquer um orar, Jesus cura. Não é bem assim não. Tem que ter o dom. E Deus dá o dom a quem quer, para a glória do nome dele. Então não tem como. Tem que contar sim com a questão do dom. Tem o dom. Pois quando um homem tem o dom, vê Jesus tinha o dom de curar e as multidões seguia. Um dia Jesus olhou para eles e disse: eu sei por que vocês me seguem. Vocês me seguem porque vocês querem comer pão, querem comer peixe, vocês querem que eu multiplique como eu já multipliquei. Jesus diz: eu sei porque vocês me seguem, vocês querem milagre. É tanta gente enferma, é tanto milagre que acontece através das minhas mãos quando eu oro ao Pai. Eu sei o que vocês querem. Jesus sabia, pois bem, o povo estava ali aglomerado, porque o povo esperava milagre. E milagre é assim: uma pessoa recebe, aí vai estimular a fé dos outros. Olha, eu recebi um milagre lá na Assembleia de Deus Betesda. Eu recebi um milagre lá na Assembleia de Deus, lá na Assembleia, no ajuntamento de pessoas lá em Betzarda. Eu recebi um milagre. E aí passa de um, passa para outro. Daqui a pouco assim: você recebeu, eu também vou. É igual testemunho. Por que é preciso contar testemunho? Porque quando você testemunha dizendo: irmãos, irmãs, a minha situação era essa e o milagre aconteceu assim, alguém já grita glória a Deus. Quando a pessoa grita glória a Deus, pode ver que até antes de você terminar, sabe por quê? Porque o irmão e a irmã estão sendo edificado na fé, dizendo: se ele recebeu, eu também vou receber o meu. Glória a Deus. Então, quando nós narramos, contamos milagre, edificamos a fé dos outros. É por isso que a gente tem que testemunhar, a gente tem que narrar, a gente tem que estimular, e assim mais pessoas se atraem. Segunda razão porque eu acredito que tinha milagre ali. Sabe por quê, Márcia? Porque
esse moço estava ali há 38 anos. 38 anos. Não era a idade biológica dele. Era o tempo da espera. É tanto que mais tarde Jesus encontra, querido Zezinho, dentro do templo, e Jesus olha para ele e diz: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A razão pela qual ele ficou paralítico, se é assim que nós entendemos, que a Bíblia diz que ele era inválido. Pode ver que a Bíblia não dá detalhes do estado físico dele. A Bíblia diz que ele era inválido. Então nós entendemos que pelas palavras dele ele não tinha como deambular, como chegar ao fundo da cisterna. A Bíblia diz inválido. Ele estava ali há 38 anos. A gente lê a cura do paralítico, mas nós não sabemos se ele era paraplégico, tetraplégico. Nós não sabemos. Não há um detalhe, porque João está escrevendo. Se fosse Lucas, ia ter detalhe. Por exemplo, quando os discípulos de Jesus escrevem, Mateus e Marcos falam da febre da sogra de Pedro, que Jesus curou a sogra. Olha que coisa boa é sogra. Eu amo a minha sogra. Jesus curou a sogra de Pedro. Somente Lucas, quando vai falar da febre, diz que a febre era altíssima, porque Lucas era médico. Lucas, quando ele vai falar sobre a mulher do fluxo hemorrágico, ele dá detalhes e diz: ela padeceu 12 anos na mão de vários médicos, porque ele era médico. Ou seja, é o olhar, é o prisma de Lucas em cima dos eventos. Mas João não dá detalhes sobre o estado de invalidez desse moço. Mas nós compreendemos pelas palavras de Jesus que o que invalidou ele foi o pecado. O pecado invalida o homem. O pecado quebra a caminhada bonita com Deus. O pecado acaba com a carreira. Pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser cantor, pode ser pregador. Não adianta subestimar o pecado. Ele enfraquece, ele quebra as pernas, ele invalida a pessoa. Mas Jesus chegou na cisterna de Betesda para quebrar o poder do pecado que tinha sobre aquele homem. Quando Jesus chega, ele levanta quem está, aleluia, invalidado pelo pecado, e coloca para andar. Aleluia! Glória a Deus! E nós sabemos que esse homem estava ali esperando o milagre. Certamente ele viu alguém receber milagre. Ele viu alguém receber milagre. Quando nós falamos de milagre, algumas pessoas dizem assim: irmão, tem milagre que é muito fácil de fazer. Eu me lembro quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu orava pelas pessoas, muitas vezes febre alta, dor de cabeça e tal, passando mal, e Jesus curava. Tinha gente que não dava crédito. Aí chegava e dizia: isso aí, rapaz, isso aí a gente vê direto na televisão. Onde você está com sua dor? E não sei o quê. E eu percebia muitos pastores até zombando. Mas só sabe a luta que é você estar com uma intensa enxaqueca, uma dor de cabeça brava, arrebentados. Só sabe a pessoa que está sentindo. Jesus cura. E Jesus curando, isso aí eu já fico muito agradecido. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, tem operação de milagres e maravilhas. Por exemplo, pessoas que o Senhor levanta numa cadeira de roda, como está o irmão ali, e bota para andar, independente de ter sido AVC, independente da circunstância que foi, se nasceu assim, Jesus bota para andar. Aleluia! Aleluia! É operação de maravilhas, excede a milagre. Por exemplo, pregando no setor 12 lá em Cotinha, minha mãe estava comigo, hoje ela não pôde vir. Deus restaurou a visão da irmã que estava para sair do círculo de oração e do coral. Deus restaurou. Pastor Marcílio, o senhor deve conhecer, ficou super feliz. E eu que estava pregando fiquei mais feliz ainda. Mas na hora que eu chamei o povo para frente para receber cura, foi meia dúzia de gente, só essa irmã recebeu esse milagre. Aí eu fui questionar Jesus o que foi. Aí Jesus disse que era justamente para ela o milagre aquele dia. Glória a Deus. Que quando eu estava pregando, uma mulher, ela começou a vomitar e aquelas bolotas de sangue, aqueles negócios e tudo. Alguém até olhou assim e disse: não é nada não, está vomitando. Depois umas duas irmãs lá saíram do departamento, foi limpar o negócio. Aí o pastor chegou em mim:
Na época eu não vou nem dizer o nome do pastor, porque eu congregava lá, uma congregação do setor 14, passei 2 anos no setor 14, e eu congregava lá e ele disse, você pode ministrar a cura, pedir para Jesus curar, e não vai acontecer nada disso, rapaz. Isso aí é coisa de macumbeiro, de curandeiro. Eu falei, ô pastor, o senhor me perdoe, mas a gente ora, a gente consagra, a gente jejuma, a gente põe a vida em ordem para ver Jesus fazer. Eu lá estou ocupado, não mandei a irmã vomitar não, eu chamei foi para receber milagre, e se Jesus quis curar ela, curou e acabou. Então, quando tem cura, o povo vai, o povo segue, o povo corre atrás. O povo estava ali atrás de milagre. Jesus então chegou, e nesse dia, Jesus só curou esse homem. Por que só esse homem? Todos estavam precisando de cura. Eu fiquei encucado quando eu li a primeira vez. Eu li um livro sobre curar os enfermos e expulsar os demônios, da editora Graça, T.L. Osborne. E eu me lembro que eu li esse livro para entender mais sobre o ministério de cura, porque esse grande evangelista, embora não seja do nosso meio, Assembleia de Deus, mas muito usado em cura, eu fiquei estupefato com os relatos que ele citava e tudo. E eu li esse livro. E algo que me chamou a atenção foi quando o próprio livro me fez navegar dentro da Bíblia, e eu vi textos onde Jesus curou apenas uma pessoa. Eu vi texto onde Jesus curou a todos, e eu vi um texto onde Jesus não curou ninguém. Sabe onde? Nazaré. Jesus entrou aonde ele cresceu, aonde ele se desenvolveu fisicamente, aonde ele trabalhou por mais de 18 anos na carpintaria deixada por seu padrasto José, era conhecido. Jesus leu o texto das escrituras na sinagoga e tinha muita gente enferma, mas o texto diz que ele não conseguiu curar nenhum, porque naquele dia ninguém manifestou fé. Aleluia. Jesus saiu dali dizendo: um profeta não tem honra em sua própria terra. Jesus saiu dali dizendo: todo lugar que eu vou, milagre acontece. Voltei aonde eu cresci, não aconteceu, foi nada. Pois eu sei o que Jesus sentiu quando você ora por milagre, quando você ora por cura, quando você ministra e não acontece nada. Você sai dizendo: meu Deus, o que é isso? Será que não adiantou nada a consagração? Será que não adiantou nada o jejum? Será que não adiantou nada viver para ti? Mas não é nada disso, é porque nem sempre tem manifestação da fé. Mas no caso desse homem que eu estou pregando, é mais complicado ainda, porque depois dele ser curado, encontro ele no templo e pergunta: quem te curou? Ele diz assim: eu não sei. Eu não sei quem me curou. Eu sei que eu estava lá e um homem veio. E qual é o nome desse homem? Não sei. Ele simplesmente chegou e disse: toma a tua cama, o teu leito, levanta e anda. E ele se levantou e se pôs para andar, e aquele dia era sábado. Glória a Deus. Sábado em Jerusalém até os dias de hoje, para tudo. Não abrem comércio. Deu o horário da sexta-feira, pôr do sol, para tudo. Eles observam liturgicamente o sábado. Eles abrem os livros das orações judaicas, eles abrem os salmos para cantar. Eu vi isso dentro do hotel lá em Jerusalém. Eles param tudo. É assim até os dias de hoje. Aí alguém me disse assim: e nós aqui temos que observar também? Falei: não dá para observar, porque o horário lá é 5 horas à frente. Eles já começaram o sábado, nós ainda vamos começar. Que sábado é esse que é só lá? E não dá para a gente acompanhar esse negócio. Pois bem, então o negócio é com eles lá e é para eles lá. Quando nós aqui é outro departamento, irmão. É outra regra, é outra norma, é outra liturgia. Jesus curou aquele moço no sábado. E no sábado é dia que ninguém trabalha. E conforme a crença, o próprio Deus estava descansando. Se Deus estava descansando, qual é o anjo de Deus que estaria trabalhando? E a crença era de que nenhum anjo descia. Então não tinha anjo para descer naquele dia. Não tinha milagre naquele dia. Logo não tinha manifestação de fé. E ainda para completar a situação, a fé vem pelo ouvir. E esse moço não sabia quem era Jesus. Ele estava ali, ele não ouviu falar de Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Aí está mais complicado,
começou a clamar: Yeshua, 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 vem Davi, e quando ele clama: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém tentou calar ele, mas ele sabia quem era Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Aleluia. A mulher do fluxo hemorrágico também, a mulher do fluxo de sangue também, ela ouviu falar e ela disse: se eu vou me arrastando e tão somente tocar na orla das suas vestimentas, eu sararei dessa enfermidade. Ou seja, ouviu falar de Jesus. Aqueles 4 que eu preguei aqui que desceram o amigo pelo telhado ouviram falar de Jesus e levou o amigo até lá para segurar. Mas esse aqui não conhecia Jesus. Aleluia. Que evidência de fé ele tem? Aleluia. Que manifestação de fé tem no texto? Nenhuma. Ele não ouviu falar de Jesus, ele não sabia quem era Jesus, e Jesus vai até ele. E quando Jesus pergunta: queres ser curado? É uma pergunta que ele deveria ter dado uma boa resposta. Se fosse alguns irmãos aqui, nordestinos, sangue quente, meu Deus, ia dizer: não, quero não, estou dando uma volta aqui para ver como é bonito esse lugar. Não cearense aqui, né? Que nem um cearense ali. Dizer: não, estou aqui para ver como é que vê o céu daqui, o posicionamento do sol. Você está na fila do hospital, está com uma senha para passar, e a pessoa diz: vai passar com o médico? Não, vou comprar carne. Você está na fila do banco e a pessoa diz assim, indo para o caixa, diz assim: você vai passar no caixa? Não, eu vou apenas dar bom dia para a moça que está lá no caixa. Que negócio é esse? Ele poderia ter dado uma resposta em Jesus, mas ele estava tão para baixo emocionalmente que ele diz assim: Senhor, eu estou aqui, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Agora a pergunta é: como ter alguém, irmãos? 38 anos. Você consegue ajudar alguém por 38 anos? Levando a pessoa, tirando a pessoa do lugar e tal, etc. Tem vezes que o próprio enfermo olha assim e diz: seria bom que o Senhor me recolhesse para não dar trabalho para ninguém, para não pesar sobre a vida de ninguém. Aleluia. E esse homem, 38 anos nesse estado. Aleluia. 38 anos. Se tinha família, a família desanimou. Se tinha amigos, amigos também desanimou. Porque até a prática do bem cansa. Diga comigo: a prática do bem também cansa. Aí você diz: pregador, tu tá herético. Pregador, você está pregando aí a teologia. Não, estou pregando Bíblia. E não é heresia não. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Paulo sabia que até a prática do bem cansa. Ou seja, 38 anos cuidando. Era exaustivo. E Jesus chegou quando não tinha mais família. Jesus chegou quando não tinha mais amigo. Jesus chegou, aleluia. Não tinha doutor, não tinha fariseu, não tinha saduceu, não tinha rico, não tinha ninguém por ele. Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Jesus diz: queres ser curado? Ele dá uma resposta de falta de esperança. Ele não manifesta nenhuma fé, mas Jesus dá ordem. A palavra de Jesus gera no mundo espiritual. A palavra de Jesus no mundo espiritual gera força. A palavra de Jesus no mundo espiritual gera fé. A palavra de Jesus no mundo espiritual gera credibilidade. A palavra de Jesus no mundo espiritual gera amor. A palavra de Jesus traz a existência. Romanos 4,18. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que chama a existência o que não existe como se já fosse. Oh glória! Hebreus capítulo de número 11. É pela palavra que a fé, aleluia, venha a existir. Oh glória! Jesus sabe quando Jesus fala, é gerado naquele homem a curar. Jesus fez milagre para aquele que não manifestou fé. O que eu compreendo é que quando Jesus quer fazer milagre, ele abre exceção. Ele opera milagre até na ausência de fé. Isso confundiu a minha mente, porque eu aprendi que Jesus só operava tendo fé. Mas aqui eu entendi que quando Jesus quer operar milagre, ele não depende do homem, ele não depende da mulher, ele não depende da minha fé, ele não depende da tua fé. Ele próprio gera a palavra e a fé criada ele levanta. Oh glória!
Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua cabeça. Aleluia! Até mesmo quem não crê vai receber milagre. Aleluia! Até mesmo quem diz não ter mais fé e não acreditar mais vai receber milagre, porque é Jesus que quer fazer milagre. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes nós dizemos assim: se Deus quiser, eu vou ser curado. Se Deus quiser, essa porta vai se abrir. Se é condição de dúvida. E fé com dúvida não dá coesão. Está entendendo porque muitas vezes a pessoa não recebe? Porque parece que Deus não quer operar milagre. A noção é que o poder de Deus é insuficiente para operar milagre. Aleluia. É óbvio que milagre, como aqui no tanque de Betesda, não foi para todos. Mas quem desejou fazer o milagre foi o próprio Jesus. Quem deseja fazer milagre é Jesus. Oh glória! E esta noite é a noite do seu milagre. Aleluia! Se esse homem que não manifestou a fé recebeu o milagre, quanto mais você que está aqui manifestando a fé. Você veio hoje no encerramento desse propósito porque você manifestou a sua fé. Você veio hoje porque você acredita na bondade e no amor de Jesus. Na casa da misericórdia, Jesus desceu com misericórdia. A corda da misericórdia desce hoje para tirar do fundo do poço que no fundo do poço está. Quem está no fundo do poço, eu já estou profetizando com 100% de certeza. A corda do Senhor Jesus vai tirar. Jesus vai remover. Oh, aleluia! Quem está quebrado pelo poder do pecado, Jesus vai levantar e vai pôr para andar. Quem está invalidado pelo poder do pecado, Jesus vai pôr para andar. O dia era sábado, mas em pleno sábado, Jesus disse: eu vou mostrar que os céus estão em movimento e que o Deus deseja curar, que o meu Deus deseja libertar, que o meu Deus deseja fazer. Eles olham para Jesus e dizem assim: aleluia. O moço lá identificou, ao ver o Senhor Rabi, o mestre aqui. Tu não sabes que não pode ter cura no dia do sábado? Tu não sabes que quebrastes o sábado? Jesus diz: opa, eu não quebrei não, porque o sábado exigia que não se carregasse peso, e ele carrega uma cama. O sábado exigia que não se andasse além da quilometragem. Ele andou, ele saiu no meio de todos mostrando a vitória dele e dizendo: antes a cama me carregava, agora sou eu que carrego a cama. Aleluia. E quando alguém diz: não, hoje é sábado, você tem que ficar na cama, não pode fazer isso, ele diz assim: eu agora não sei quem é mais poderoso, se é o sábado da tradição ou se é aquele que chegou e disse: levanta, toma a tua cama e anda. E quando ele identifica Jesus, chegam até Jesus e diz assim: tu curastes ele no sábado, não conheces a lei, as tradições? Ele foi curado no sábado. Jesus olha e diz assim: é que vocês não sabem, meu pai trabalha e eu trabalho também. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para os judeus que eles pegaram Gênesis capítulo 2, aonde diz que Deus no sétimo dia descansou, e interpretou como se Deus ficasse em descanso todo sábado. Pelo contrário, Jesus está dizendo: naquele primeiro, sétimo dia, que foi da criação, o Pai descansou para nos dar exemplo e mostrar que como seres criados e criação, nós temos limitações. Mas depois daquele sábado, o Pai que não se cansa trabalha. O Pai que não se cansa trabalha. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. Ele entra no templo porque era onde o seu coração desejava entrar. Tem muita gente que queria, mas não pode no momento estar no templo aqui. Tem gente que agora queria estar nesse culto, mas não pode. Está em cima de uma cama, está no hospital, está no leito. Tem gente que queria estar aqui, mas não pode. Está pensando na vida, está dentro de uma penitenciária, está
Aleluia. Ele entra no templo e ele entra adorando a Deus. Ele entra no templo e ele incomoda fariseu. Ele entra no templo e ele incomoda saduceu. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não tem prazer de ver a vitória daquele que é necessitado, mas Jesus tem prazer de operar milagre. Jesus tem prazer de suprir necessidade. Jesus tem prazer de levantar quem está na cama. Então hoje não tem esse negócio assim não. Não tem esse negócio de não tenho ninguém não. Você diz que não tem ninguém por você, mas Jesus está dizendo, eu sou por você para operar milagre. Ele entra no templo. E como não foi o culto dele, vamos conjecturar aqui? Vamos conjecturar? Ele louva ao Senhor e a cama está nas costas. Ele ouve a bênção araônica e ele sai dali e a cama está nas costas. Ele sai dali e sai alegre com a cama nas costas. Aleluia. Ele é curado para nunca mais voltar naquela cama. Glória a Deus. Aleluia. Ei. Oh, maravilhoso. Falar do ministério de cura é muito bom, mas tem algo que muitas vezes invalida a cura. É ministrar a cura, a pessoa é curada no culto e depois toda a enfermidade volta. Você ministra a bênção, depois tudo volta. Aí você diz, por quê? Ah, não foi Deus. Se não foi Deus, quem você recebeu lá na hora? Olha a contradição. Por que você foi curado na hora e depois voltou tudo? Você sabe por quê? Porque você exercita a fé dentro do templo, mas não exercita a fé que Deus te entregou do lado de fora. Ele vai sair do templo carregando a cama, e ele não vai sair com certeza de que foi ele que se auto-afirmou ser curado. Ele vai sair com certeza de que foi Jesus que o curou. Para nunca mais voltar àquela condição. Para nunca mais aquela enfermidade molestar ele. É tanto que Jesus disse, se você pecar, vai suceder coisa pior. É igual a pessoa possessa de demônios. O Espírito Santo faz a limpa, faz a faxina, vem habitar na pessoa. Se esta pessoa cair da graça, aqueles demônios que segundo Jesus saiu e foram para lugares desertos, pensando e maquinando mal contra aquela pessoa, está esperando só a oportunidade. Se der o vacilo, eles voltam. E quando volta, Jesus diz que volta 7 demônios piores. É verdade. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que o nosso adversário não quer que a gente receba cura, não quer que a gente receba milagre, não quer que a gente seja liberto. Que o nosso adversário não quer que a gente receba a fé que transporta as montanhas, a fé da convicção e da certeza, da mudança de vida, de história, de casa, de família. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para você duvidar. Aleluia! Para você desacreditar. Mas sabe onde está o segredo? O segredo é que você no templo se enche ainda mais de fé. Porque no templo você ouve a palavra de Deus. Porque no templo também está a presença de Jesus. Jesus estava na cisterna, Jesus está no templo também. Aquele homem diz, aonde eu for, eu sei que eu estou curado porque está a presença de Jesus. Aonde você andar, aleluia, a cura e o milagre vai te acompanhar. Aonde você for, a minha palavra vai trazer à existência aquilo que não existe. Aleluia. Eu hoje arranco toda dúvida, toda incerteza, toda falta de fé e todo medo, para você receber e nunca mais voltar à condição. Aleluia. Eu hoje o Senhor, ela mandou-me candaraia, te coloco no templo para você me adorar pelo milagre que você já recebeu. O culto desse moço eu chamo de um culto da gratidão. Não é um culto aonde ele vai apenas por liturgia, por rotina, por prática.
Ele vai, mas ele vai com o coração cheio de gratidão. Glória a Deus. Ele vai, mas ele vai com o coração cheio de alegria. Oh, glória! E quando o coração se enche de alegria, as testemunhas que estão presentes também percebem. Tem gente que se alegra, mas tem gente que fica com dor de cotovelo. Tem gente que aplaude, mas tem gente que reclama. Tem gente que louva a Deus pelo milagre, mas tem gente que murmura. Pois deixe de dar ouvido para os murmuradores. Quando alguém chegar e questionar que é assim, que é dessa maneira, você vai dizer: é da maneira que Jesus decidiu fazer, é da maneira que Jesus quer. Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. É da maneira que Jesus determinou fazer que sucede hoje na tua casa e na tua família. Deixa de dar ouvido para murmurador, deixa de dar ouvido para quem é incrédulo, para quem não tem fé, deixa de dar ouvido para fariseu, para saduceu, para quem não tem compromisso com Deus, para quem não tem compromisso com Jesus. É hora de você ouvir Jesus dizendo: eu te levanto dessa situação e eu te curo, do alto da cabeça à planta dos pés eu te saro, eu te curo, diz o Senhor, e você nunca mais vai voltar para essa condição. Aleluia, aleluia. Aí alguém diz assim: e se no caso ele ficasse ali como muitos ficaram? O fato daqueles muitos terem ficado ali não significa que Deus não tenha poder de curar os muitos que ficaram também. A cura foi para ele, foi para ele. Mas só porque ele saiu, os outros ficou, os outros vai ficar sem fé? É isso que muitas vezes acontece. Você vê alguém receber, e essa pessoa que recebeu tem que estimular você, tem que animar a sua fé, e você crê também. O testemunho do teu irmão, da tua irmã, tem que ser de alegria, e você acreditar que você também vai receber. Aleluia. Se ele não cresce que o milagre dele ia chegar ali em Betesda, chegou. Não foi através do anjo nem do movimento das águas, foi através do próprio Jesus. O milagre chegou. Mas se ele não estivesse ali e não esperasse, embora não soubesse quem era Jesus nem de onde viria o milagre, ele esperava vir da cisterna, mas veio do céu, daquele que desceu no ventre de Maria e foi até ele na cisterna. Ora, se ele não estivesse ali, não tivesse uma fagulha de crença, ele não receberia. Aleluia. Se ele ali morresse, porque ele passou 38 anos, mas se ele ali morresse, sabe como ia ficar na história? Ainda que não fosse para a Bíblia, ia ficar na história: o homem que morreu crendo. Que é melhor? Morrer e ficar na história como ficou a descendência de Josué e Caleb, que somente Josué e Caleb entrou na terra de Canaã. Todos os outros morreram em pleno deserto porque murmuraram, não creram. O que é melhor, ficar na história como quem morreu não crendo ou como quem morreu crendo? E aí que fica o medo de muito pastor pregar, de muito pregador pregar. Porque como é que eu vou pregar cura, garantir cura? E se Jesus não curar? Se Jesus não curar, irmão, morra crendo. Não morra como murmurador, não. Não morra como incrédulo, não. Estou pregando Bíblia aqui hoje. Mas pastor Ramon Lima não esperava ouvir isso. Pastor Ramon Lima, essa mensagem não está me agradando. Mas quem disse que a mensagem tem que ser o que você espera ouvir? Tem que ser aquilo que Deus manda para você ouvir. Quem disse que a mensagem tem que ser do teu agrado? Gostou muito, coma tudo. Não gostou, come. Se está lá, tem água ali, toma, desce na garganta. Mas saia daqui dizendo: ainda que eu morra, eu vou morrer crendo. Estou entristecido porque eu estou vendo gente que, devido ao sofrimento, os anos passando, passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 10, passou 20, passou 30, 38 anos ele está na cisterna e ainda tem fagulha de milagre, de crença nele. Ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe de onde vem, ele não manifesta a fé em Jesus, mas ele manifesta a fé em Deus. Ou seja, ele manifesta a fé no Criador, ele manifesta a fé vinda dos céus.
que muitas vezes desanima. Ele diz, que eu vou morrer assim, não creio mais. E não tem nada pior, querido pastor, do que você orar por uma pessoa que não crê. Aleluia. Porque você que está motivado pela fé e você está sentindo a cura vindo, como eu já senti cura fluindo do meu corpo, e eu disse, tu está curado? A pessoa disse, não estou. Tá, tô do mesmo jeito. Tô do mesmo jeito. Tu tá curado. Você fica confuso e diz, que é isso, Jesus? Aí Jesus se revela pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porque a cura vem, mas a pessoa muitas vezes não recebe. Oh, glória a Deus. Aleluia. São segredos do mundo espiritual. Isso que eu estou pregando hoje, vocês não vão aprender dentro de um seminário teológico. Isso que eu estou pregando hoje, vocês não vão aprender consultando o livro do A, do B e do C, por mais que seja um livro de um televangelista, como dos que eu já li. Não, isso aqui você vai aprender através da revelação do Espírito Santo e na palavra. Fique de pé, por gentileza. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Quer ver uma situação de manifestação da fé? A mulher que chega até Jesus, Sirofenícia. Eu tenho a programação lá na internet, graças a Deus a programação está mantendo o pico de público. Tá 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. E já voltou mais de 100 pessoas para Jesus pelo programa. Muita gente curada. O último testemunho que eu recebi foi de uma mulher, uma menina com 13 anos de idade. Fazia meses que não tinha sossego durante a noite. Cochilava e acordava cheia de pavor e de demônios. E ela mandou mensagem no meu Facebook, no inbox, agradecendo o pastor. Depois o senhor fez aquela oração. O senhor disse, eu vejo o diabo saindo. Coloca a tua mão junto com a minha na tela do notebook. Irmão, não quero nem saber se você diz que é certo ou que é errado. É a minha fé. Foi assim que Deus me deu autoridade. Ela botou, e quando ela botou, não foi nem ela que recebeu, foi para a filha. E depois de mais de 3 meses, a menina está na paz, está na tranquilidade. Ela falou, minha casa está uma bênção, pastor. Quer ver? Tem milagre que você recebe que não é para você. Glória a Deus, aleluia. Tem momentos que você manifesta a fé e dá resultado em quem não está presente. Dá resultado em quem não tem a fé também para receber. Quer ver? A mulher Sirofenícia chega a Jesus e diz assim, mestre, me socorre porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus olha para ela e diz, a minha missão é Israel. Eu não posso pegar o pão, sobejar e tirar da mesa de Israel, não. Falou, mas quando os ricos sobejam, Senhor, eles limpam a boca com os pedaços de pães e jogam, e os cachorros comem. Eles não limpavam com guardanapo. Os ricos limpavam com um pedaço de pão e jogavam, que eram os pedaços de pão usados como toalha, chamado de migalhas. Migalhas que eram pedaços de pão, e os cachorros comiam, e os mendigos também muitas vezes comiam. Ela disse, Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não é porque eu não sou de Israel que eu deixo de crer. Ela era do lugar onde a divindade principal era Baal, era Zera. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela vai no território sagrado. E ela diz, eu quero receber um milagre, mas não é nem para mim, é para minha filha. Jesus olhou para ela e disse, pode voltar. Jesus disse, a tua filha já está curada, já está liberta. Ou seja, Jesus expulsou o demônio à distância. Centurião de Cafarnaum chegou em Jesus e disse, mestre, o judeu já te chamou, eu vim até o meio do caminho porque eu fiquei sabendo que o senhor ia entrar na minha casa e eu quero dizer para o senhor que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Manda só uma palavra. Porque eu sou um homem de autoridade. Se eu digo vai, os meus servos vai. Se eu digo vem, eles vêm. Se eu digo faz, eles fazem. Se eu digo não faz, eles não fazem. O Senhor também é um homem de palavra. Jesus disse, vai, e seja feita conforme a sua fé. Jesus vira para os seus discípulos e disse, eu nunca vi uma fé como esta em todo Israel. Quando, aleluia, ele chega em casa, ele fica sabendo. E ele diz, a que horas foi que o meu servo foi curado, o meu criado foi curado? Aí os companheiros dizem assim, foi tal hora. Eles dizem, aleluia, no mesmo momento em que Jesus liberou a palavra. Jesus curou a distância.
distância. Jesus libertou a distância. E tem gente que não sabe que estando num propósito como este, a família à distância recebe. Distante deste lugar, o sobrenatural está descendo para fazer a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que venha aqui para frente todos